Olá, muito boa tarde a todos que nos assistem do Brasil e boa noite aos que nos assistem de Portugal. Dando continuidade à sessão Encontro com Escritores desse 28º Congresso da Abraplip, subordinado ao tema Texto, Tempo, Imagem, Interlocuções, temos o prazer de receber a poeta Ana Marques Gastão, a quem, desde já, reiteramos os agradecimentos por estar aqui conosco nessa terceira sessão de Encontro com Escritores. Mônica Fagundes, minha colega da UFRJ, e eu conduziremos a entrevista após ouvirmos a Ana Marques Gastão, que passo a apresentar brevemente. Ana Marques Gastão é poeta, ensaísta, investigadora e coordena a revista Colóquio Letras da Fundação Calouste Gulbenkian. Escreveu Tempo de Morrer, Tempo para Viver, em 1998, obra publicada em 1998, Terra Sem Mãe, no ano 2000, Três Vezes Deus, em coautoria com Antônio Rego Chaves e Armando Silva Carvalho, em 2001, Noturnos, em 2002, Nós Nudos, 25 poemas sobre imagens de Paula Rego, obra que recebeu o prêmio PEN Club, Lisboa, 2004. A tradução francesa para essa obra é Nudes, né? Foi traduzida para o francês em 2007. Escreveu ainda Lápis Mínimo, 2008, Adornos, 2011, L de Lisboa, 2015, O Olho e a Mão, em coautoria com Sérgio Nazar Davi, em 2018, e o recentíssimo A Mulher Sem Pálpebras, ficção, 2021. Publicou a antologia A Definição da Noite, por uma editora de São Paulo, e As Palavras Fraturadas, ensaios, em 2013. Organizou o livro de entrevistas O Falar dos Poetas, no ano de 2011, e editou o volume de ensaios de Ana Atterley, Esperança e Desejo, Aspectos do Pensamento Utópico Barroco, publicado em 2016. Advogada, foi jornalista cultural durante mais de 20 anos. É membro do CLEPUL da Universidade de Lisboa e consultora assessora da Cátedra Ana Atterley da Universidade da Califórnia, Berkeley. Bom, feita essa apresentação, essa breve apresentação, eu passo a palavra à nossa convidada, Ana Marques Gastão, que nos falará, a princípio, né, da sua recente obra de ficção, né, que está agora em pré-venda em Portugal, com lançamento para breve, agora no mês de novembro. Então, meus agradecimentos em nome da diretoria, né, a poetisa, a poeta Ana Marques Gastão. Muito obrigada, Cláudia. Boa tarde a todos. Antes de ler um pouco desta narrativa que acaba de ser publicada, queria saudar e dizer boa tarde aos meus queridos amigos dos estudos portugueses, das universidades brasileiras, aos amigos em escrita e aos amigos pessoais, porque também os há, e a todos aqueles que nos estão a acompanhar, claro. Agradeço ao poeta Sérgio Nazar Davi, presidente da Abraplip, o convite que me fez para estar no Congresso, felicitando pela forma competente como ele tem vindo a decorrer num ano tão difícil para o Brasil, para Portugal e para o mundo. Queria também saudar um a um os membros da diretoria que têm trabalhado com afinco nestes trabalhos, nas pessoas, dos professores Cláudia Amorim, Madalena Vaz Pinto, Eduardo da Cruz, Andreia de Castro, Viviane Vasconcelos e Maria Luísa Scher. Se há, nas suas variantes, uma universalidade da língua portuguesa, devemos muito ao Brasil. Também à África, mas sobretudo ao Brasil. O que alarga as nossas responsabilidades enquanto membros de uma comunidade luso-brasileira, a meu ver, independentemente dos obstáculos político-económicos que existem sempre, ao nível do intercâmbio literário, ao nível da edição,
que o que me parece é que os escritores e os estudiosos da literatura portuguesa permanecem como um elemento aglutinador, congregador. E isso é positivo, é por aí que se tem que caminhar. Eu não defendo o arredamento da figura do intelectual da sua circunstância. Ele é da terra, da intermediação. A criação literária e artística, bem como o pensamento, são fabricadores do futuro, reunindo fios que ligam questões de identidade muito importantes e de género também, e texto, seja qual for o tipo de texto, seja poema, seja narrativa, seja ensaio, ou seja, texto filosófico, não é? Pensamento. Na verdade, estamos numa fase tão difícil em que as alterações climáticas e a pandemia vieram acentuar muito mais a crise de valores que já existia, que o menosprezo das humanidades já vinha anunciando. É uma crise de valores. Há que falar um pouco nisso, creio eu. Portanto, para mim, saber qual é o papel do escritor na sociedade neste momento tornou-se de novo uma questão extremamente premente, como já o foi em vários momentos da história. E sair da linguagem para a escrita, para a literatura, não é apenas um jogo formal, mas uma tentativa de criação de um espaço onde possamos escolher, exercendo como melhor pudermos, uma cidadania do humano. Muito obrigada a todos e é o que eu tinha a dizer. Antes de ler um pouco desta narrativa breve que se chama A Mulher Sem Pálpebras. Largou as pálpebras dentro dos livros poisados na cadeira de baloiço e ficou a vê-las mover-se na mansidão da tarde. Tinha-as arrancado com o espírito de infância. Deixou-as lá, em linha de fuga, mais fio que tubérculo, fendas angulosas, côncavas. Desse modo, poderia sentir a realidade atirada ao rosto. Talvez assim tudo se eternizasse com o fim da alternância entre o abrir e o cerrar dos olhos. Tanta luz e a cabeça inclinada com o peso de duas cavidades esburacadas como elevadores imobilizados. É que a dor torna-se infecciosa se não se lhe ordenar que se calme. Condenada a ver, Libby. Condenada a não fechar os olhos, a não dormir, a não sonhar. Não sofria de lagoftalmia, nem de sonambulismo ou malformação. Já chegava. E sabia que as crianças recém-nascidas nem sempre fecham os olhos, porque a musculatura das pálpebras ainda não está completamente formada. Ora, Libby era só criança por dentro, o que lhe permitia alcançar uma certa forma de consciência durante o sono, sem comando. Sono lúcido. Sem pestanas, as guardiãs, que partiram com as pálpebras de cinza? Sim. Sem pálpebras, o não fim do olhar rói por dentro como um rato gêmeo de uma barata insaciável. Sempre de olhos abertos, até a morte vês, sobretudo a morte. O desalento é, no entanto, produtivo quando se reconhece a luz. A dança dir-se-á do desastre, da brecha, do fantasma de umas arcadas de Quirico que tentam inutilmente sustentar o medo, somente porque captas demais. Até os tímidos bacilos de uma vida esgotada poderiam empilhar-se no alguidar, mas não, seria demasiado. O caminho teria de ser o inverso para Libby, chama dentro da chama, escapando-se do atear do fogo com ele dentro, brando, livrando-se da grade do portão, mesmo sabendo ali, um pouco vago e ruidoso no movimento do fecho. É isso a luz, paciência quente, feminina, agudeza fria, máscula, com um pouco de ausência, a do rosto de um anjo indeciso sentado no mar.
Quando nada a ver é o que fico, destituída de descanso. E logo o peito dele calcinado no meu, tanta pergunta sobre o fim, o intelecto amoroso. Os olhos têm língua, sabes? São como uma frase mágica, les yeux, paradoxais e contrários ao que se diz. Ou são outra coisa, les yeux. Baralha tudo e torna a dar B. B tinha razão. A taça já transbordara quando antes de ser se esgotou o amor. Os sem descanso aceleram o movimento até o imobilizar, diz a mulher de rosto esboçado pelas cores do Tibete. Porque sim, ouve o som da água águia prata, o som da cascata. A vida é isso, que não se vê como a zoada na noite dos tigres sagrados. Hoje escolho a borboleta ou o crocodilo, o das profundezas. Mas sem ser notado tudo, não se compreende a via, tudo no concreto. O semáforo que oscila, o anúncio jogando com a linguagem, o relógio quando para, a mínima frase de quem não sabe o que diz ou o camufla, a folha que descende sobre nós, o bolo caído por terra. Vê ao longe a scooter que viaja mais rápido do que um caracol com um avião às costas. Tudo fala se conseguires ouvir. Deixa-o, ele não, ele sim, ele talvez. Fixa o sonho, escreve, ouve os sinais, vê-os, constrói a história, aceita. A mulher tibetana diz a Libby para ouvir com a voz da alma. Sente o meu olhar fixo, olhar de mãe em banquete de vida. Pensa de ver e não de pensar. Pensa de sentir. Ou melhor, clareia as ideias, as do baú. Sente a dualidade. Escolhe. Senta-te na rosa. Amarrota o vestido perfumado como uma águia em atrito com o instante. Nada como observar um crocodilo fêmea arrastando as folhas lamacentas do rio, afastando-as. Agora és obrigada a ver os cristais cósmicos, o movimento da ação-reação de tudo. Não queiras nada de mim, diz Matias, monossilábico, rondando-a. Não é para ser. Não sou de ti, nem de ninguém. Não posso, é de mim, diz Libby. Sem pálpebras ganha atenção. Princípio básico da linguagem privada. Do que dou, calando-me. Como se suporta ver tanto? Pareço um pedal de piano, abafando o que não cabe na metodologia dos outros. Posso dizer palavras relâmpago e depois. Como se aprende o jogo da vida sem saber as regras? Sussurram-nos ao ouvido, diminui o caos. Zzz, e em seguida ele aumenta, gozou-se de si. Uma mãe tenebrosa não dá à luz um eros de luz. Somos lunáticos da beleza, diz H. Só isso interessa. E o bem é o belo. Ou o belo é o bem. Prefiro a palavra harmonia, acrescenta Larry. Digo, esperem, já vos sigo, mas primeiro tenho de perceber o que está por cima da cabeça. Tenho de sair de mim para me conhecer. Anatómica, patológica, órgãos fora. Primeiro o cérebro. É que o meu corpo visível dir-se é inacabado. Não me chega. Somos o embrião do que se arruma além de nós. No centro de mim há um ser oco a que chamo força. Logo, fragilidade não deixa de ser glória e louvor. Passo a passo, mato o germen da paragem definitiva. Vejo infinito, sem parar. Libby tem cintura de couraça. Um anel que nos remete para os olhos, os ouvidos, o nariz, a boca, o corpo. Reconhece na vacuidade das pálpebras, mesmo sabendo que nunca mais pestanejará. Os olhos são casulos de pérolas, dizem da alma sentada na cadeira que fala, deslocando-se com movimento de janela. Libby e Emília é uma cadeira que fala, escondida da alegria, ou melhor, da sua permanência. Nela sentam-se os 100 ouvidos. Os 100 ouvidos só falam. Os 100 ouvidos sentam-se frente a frente e não veem. Falam, não respiram. Arfam na sua digestão interrompida pelo excesso de palavras, alojadas numa mentalidade mecânica. O quadro é figurativo demais e, mesmo assim, escapam-lhe a oposição das formas, as linhas, os antagonismos abstratos, a lógica do diálogo.
É como se nos fosse imposta uma obcecante proliferação do discurso, só porque sim. Blá, 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 blá. Sente-se e ouça, diz a multidão parrante. Pensa que consegue ficar em silêncio a ouvi-los? Mas não, Magica Libby. O fogo é tanto que as letras se atropelam nas escalas da língua e, portanto, querer ajudar, deixo-os sem fôlego. Falo ainda mais e o meu cérebro de cima à terra embaixo, perto do queixo, como se ocorresse um tremor de terra na cabeça sobrecarregada. E, no entanto, ausente-me até ao necessário, se necessário. Faz tudo parte do mesmo, a velocidade e a lentidão, o movimento, o repouso, os de Leibniz. Só ao atingir essa distância começo a segurá-los, livrando-os de si mesmos, e é melhor que fiquem sem mim. Fujo para dentro do piano, assento a minha testa nele e digo, por favor, não me fatiguem o espírito, fique sem expressão. Querem proteger, querer proteger, pode maltratar. Depositamos demasiada esperança na bondade das mulheres, dos homens e a nós mesmos, novelos gotejantes do lugar comum do bem e do mal, conduzidos por uma ética que desfaz o que fazemos. O mais fácil é deixar-nos cair. Escuta a voz da alma e sabe parar, diz Greta. Não te importes se não entendem. O mundo está cheio de seres ganada. Lançam-se a si próprios sobre os outros desmembrados, caminham sem cabeça e sem ouvidos. Falam, falam, falam. São romances explosivos, diz o Dr. W. Fica a pensar na forma como olha, agora sem pálpebras. Vê passar o invisível, os mortos saem pelas pupilas para se perderem, perdoarem. Lembra-se do pai e das chibatadas nos dedos, do ruído da água quando ele não a trouxe ao de cima na piscina demasiadamente oceânica, mas libertou. O medo era seu, a força dele. Aos mortos, vemos seguir tomar um caminho de carvão atómico, não estagnados na madeira dos móveis, no lápis, não resignados com a sua sorte. É mais ou menos a mesma melodia. Sentimos-los quando se chocam na senda do pó. Deixa-os ir. Somos poeira, rocha desfeita, grãos juntos que até um sopro de brisa separa. Não há como perder a concentração. Eles vão porque nada se acaba. Os nossos atos têm sequelas. Dançamos ao ritmo do desconhecido. O amor é solitário sempre. Pós algo, antes e depois. Mas até os mortos se tornam palavras, letras, linhas, pontes, diz a mulher dos olhos amendoados, que dança como um Buda de vestes azuis. Ri-se no sonho a mulher Gautama, dá a ver e afaga Libby com a saia branca bordada de olhos cerrados. Dança em roda, suave e diz, vês, os mortos, quando encontram o seu motivo, agacham-se por dentro das letras, depois de terem escalado o inferno, e vão. Ó Dante sem cabeça, imobilizado no purgatório de teus dedos. Quando a alma cruel sai do corpo, voluntariamente se priva, Minos envia-o ao sétimo círculo. Pois sentimos, aos embarcados, por entre o formigueiro das mãos, no arrepio da pele. Conduzem-nos ao pré-infinito, arremessam-nos ao chão na sua sabedoria invisível, ensinam-nos, quando o fresco da tarde nos cobre de flores das tipuanas. If, se, si, ven, zzz. Lembras-te de Gretchen, da piscina estufa, do vapor? Trouxeste uma chuva empoeirada de pétalas amarelas e sossegaste-me o coração. Pensei, Laura está bem. Ele vai e volta, teu filho que se foi. Compromissos do lado de lá. Conduz-se essa viragem para a ação que contém em si a benemerência do acaso, como quando o chapéu cai sobre o colo em fim de tarde, o que só por si nos consola. Libby queria ter consolado a amiga, mas o ritmo do seu movimento irregular e a insegurança já a tinham conduzido para longe. Por vezes o corpo derrota-nos, mas a alma não. Percebe que não se deve desprezar o incêndio na areia, mas escolher as fagulhas e erguê-las. Compreende que o caminho é a sós, a noite sobre o lago. Diz a mulher do sopro, existe um vale sombrio, daí retomarás o teu destino. Um dia virão em teu socorro.
Põe as letras a dançar, diz a mulher do Tibete. No dia da batalha de Badro, os órfãos não serão esquecidos. O teu também não, Gui. Lembra-te, Fausto é Mefistófeles e Wagner. Escreve um poema. O cão morde-nos a perna acendendo a luz do escuro, mas afinal está somente a brincar. É preciso querer. A vontade é vontade da vontade. Que há uma certeza subjetiva. Aquilo que queres pode passar a ser. Tudo um devir. Pensa, Lídia. Basta um olhar. Menos uma palavra para estragar tudo. A insuficiência de quem não tem o dom da admiração, da partilha. Nada se faz sem a dádiva da metamorfose, improviso que rebenta com tudo, transgride e fica em nós, como uma pedra encostada a uma árvore. O botão é muitas vezes o acaso. Temos de aceitá-lo e ligar o on. Continuaremos juntos? Pergunta Matias. Depende do que a imaginação sonha. Né, que vai iniciar com algumas perguntas. Muito obrigada, Cláudia. Ana, muito obrigada pela sua leitura, muito obrigada por ter aceitado o convite para estar hoje conosco, comigo, com a Cláudia, com o público da Abraplip. É realmente um presente para todos nós, e eu quero aproveitar para muito rapidamente, mas muito sinceramente, agradecer a diretoria que me deu a chance de estar participando hoje dessa conversa. É um imenso prazer. Ana, eu começo, já que viemos dessa sua belíssima leitura, fazendo uma primeira pergunta sobre a mulher sem pálpebras. É uma primeira pergunta não apenas no sentido de ser a pergunta que abre essa entrevista, mas também no sentido de que é a pergunta de uma primeira leitura, né, que surge de uma primeira leitura. Nós tivemos, a Ana teve a imensa generosidade de compartilhar conosco esse livro que ainda está por ser lançado, né, virá brevemente agora em novembro, e foi realmente maravilhoso poder ser uma das suas primeiras leitoras, e eu trago, então, essas impressões iniciais. A narrativa me encantou como um impressionante fluxo de imagens que parece não se poder conter, como se me fosse facultada, enquanto leitora, a experiência de ver incessantemente, é uma expressão da novela, infinitamente claro, também uma expressão da novela. Essa corrente de imagens está, por outro lado, pontuada pelas vozes em diálogo, que parecem funcionar em muitos momentos como um contraponto musical. Pensando, então, nessas primeiras impressões, gostaria que a Ana comentasse a construção desse texto, um pouco da construção desse texto, que parece ter uma característica expansiva, né? Essa marca de expansão me saltou aos olhos, aos ouvidos também, no texto. Uma característica expansiva diferente de outros livros seus, que trazem formas minimalistas, como os aforismos, de lápis mínimo, e versos de marcada contenção verbal, e aqui, né, seriam vários livros, mas, por exemplo, os poemas de Adornos, né, tem versos de uma grande contenção verbal. Então, se a Ana pudesse nos falar um pouco sobre essa construção, né, que é expansiva, que é esse fluxo de imagens, mas com esse contraponto das vozes em diálogo. Sim, essa tendência expansiva existe no livro, mas a Mónica falou também do lado do contraponto, não é? Portanto, de certa maneira, esse lado musical é polifónico, não é? São várias vozes que se sobrepõem e que se atrapalham até, e que interrompem, e que não há personagens no fundo. Há duas personagens, há a Libby e Matias, e a novela funciona sendo pontuada por vozes, mais do que por personagens, penso eu. É uma narrativa, não é? O que não é a mesma coisa que um poema. De qualquer forma, não deixa de ter essa hibridez de géneros, penso eu. E essa mulher
a quem eu chamei Libby Emília, voluntariamente retira as pálpebras, fica a ver de um modo extremamente intenso, não é? Condenação de ver é também uma obrigação de ver e é uma insuportabilidade de ver o mundo e de lidar com ele. Não deixa de ser também alguém que escreve, não é? Esta mulher. E que não sabe lidar com o que a rodeia. Engraçado que as corujas veem através de umas pálpebras que têm transparentes, que descem sobre os olhos no momento em que elas capturam as suas presas, digamos assim. É uma imagem extraordinária, não é? Que vem da natureza, que está muito presente neste livro, de uma forma por vezes até irónica. É muito interessante porque o poeta não deixa de ser um caçador de imagens, não é? Que vê na noite e que, ao percorrer a noite, que é a nossa melancolia, de alguma forma, procura irradiar luz, procura conhecer e dar a conhecer, procura ser mais do que ter. Digamos, não sei se respondi, mas se respondi exatamente à sua questão, mas é assim. O Lápis Mínimo tem narrativa, mas são microficções. Sim. São extremamente curtas e não posso dizer que não estejam também um pouco na origem deste livro, no sentido em que foi quando começou a surgir a necessidade de escrever de outra forma, com outro discurso. Agora, poeta é uma coisa, é algo que eu sou e não há nada a fazer. Que bom, não é, Ana? Eu acho que malgré moi. É uma felicidade. Eu acho que vem um pouco disso. É uma narrativa, sem dúvida, mas é uma narrativa muito pontuada por essas imagens, né? Essas imagens, de certa maneira, ajudam a estruturá-la, não é? Fazem parte da sua estrutura. Acho que é isso que motiva um pouco a minha pergunta. Está muito respondida. Obrigada. Obrigada eu. Eu gostaria também, Ana, de fazer uma pergunta sobre essa narrativa que é muito instigante, né? Assim, eu ali e fui anotando certas coisas. É uma narrativa híbrida mesmo, como você falou, porque, na verdade, tem também traços poéticos claros, né? É o texto da Ana que está ali, ao mesmo tempo que há uma narrativa, né, mas está dividido em atos, então há uma encenação também, quer dizer, há uma hibridez de gêneros, né? Mas a pergunta que eu faço parte até um pouco do que a editora colocou, né? A editora colocou no site que é uma novela enigmática também sobre a enigmática relação entre a mulher e o mundo. E eu pergunto, Libby Emília vive uma transformação, obrigando-se ela própria a ver, a não fechar os olhos. Essa inquieta Libby Emília, cercada por uma polifonia de vozes, numa desconcertante experimentação dos sentidos e da reflexão ao lidar com o mundo visível, com a memória, com a filosofia, com as artes, não está ela inserida no drama melancólico da existência, num mundo em que vigora uma cegueira permanente? Claro que sim. Claro que sim. Num mundo de cegos, não é? Esta mulher, cegos como é que eu ia dizer? Cegos na limitação da sua autoconsciência, nesse sentido. Esta mulher fica obrigada a ver em permanência o que a faz interrogar sobre o seu próprio corpo e sobre todo o mundo que a rodeia, seja ele o mais cru e cotidiano, seja o poético, artístico, místico, sei lá, é uma reflexão, numa narrativa breve, é uma reflexão grande sobre a condição humana. E também sobre a condição
a nossa condição natural de pertencer à natureza, digamos assim. Como a Mónica falou da questão musical, que me toca em particular e que passa pela narrativa, e como, para mim, como uma nota musical, a letra tem uma frequência, tem uma vibração, tem um som, tem uma cor. E a escrita é matéria e energia, não é? Nunca deixamos de ser natureza. O poema, para mim, é de alguma forma o estar no mundo, o ser no mundo. E eu estou a trocar os conceitos. Tanto falo de poesia, como falo de narrativa, como posso falar de teatro, porque não há capítulos, há atos, mas também são os atos da vida, que as palavras não bastam, o silêncio não se pode transmitir de uma forma tão óbvia, digamos assim, mas é importantíssimo. E é isso. A arte da palavra é isso. Acho que era o Kant que lhe chamava arte, a arte da palavra. O místico Sufi Ibn Arabi falava de uma ciência das letras. Os alquimistas falam de uma magia da escrita. Acho que a narrativa gira um pouco em torno de tudo isto. Para mim é um pensar na linguagem que parte do corpo, mas para mim o corpo é inseparável do espírito. Digamos assim. Não estou a falar de um aspecto religioso, no sentido geral. Estou a falar do visível e invisível, por aí. E é um livro também que pensa a liberdade. Pensa ao mundo tecnológico também. Das coisas, num livro tão pequeno. Muito intenso. Penso assim. Mônica, então, segue. Vamos seguir, Ana. Eu vou mudar um pouco, vou sair um pouco da Mulher Sem Pálpebras, porque eu gostaria de perguntar à Ana sobre os seus poemas que dialogam com imagens, não é? Poemas como os que estão em Nós Nudos, dialogando com as pinturas da Paula Rego, também O Olho e a Mão, o livro, né, feito em parceria com o Sérgio Nazar Davi, em que os dois poetas vão conversar com as mesmas obras plásticas. Pensando nesses poemas, eu gostaria de perguntar à Ana se lhe parece que poemas que dialogam com imagens, não é? E com imagens específicas, com obras plásticas específicas, se esses poemas têm um modo de feitura particular, que seja próprio seu. Se a Ana poderia nos falar mais sobre esses modos de interação com a linguagem plástica, que é necessariamente mediada pela escrita, pelo corpo, claro, mas também pela escrita. Se há um modo particular de trabalhar com a imagem pictórica, Mónica, é isso? Se esses poemas, não é? Talvez os poemas ecfrásticos, pensando a ecfrase numa perspectiva alargada, se esses poemas têm um modo de feitura que lhe parece particular? No caso do livro Nós Nudos, sobre 25 obras de Paula Rego, claro que teve uma forma particular de reflexão, não é? Foi um livro intensíssimo, é um grito de liberdade e é um encontro inolvidável, porque a Paula Rego foi de uma generosidade enorme quando nos conhecemos e o livro surgiu daí. Eu posso dizer que as imagens funcionaram um pouco como uma escrita para mim, mas como uma escrita extremamente corajosa, porque a Paula lida com a ambiguidade na condição humana, na intersubjetividade. Ela tem uma coragem enorme em denunciar ou anunciar, não sei bem qual é o termo,
o medo, a vergonha, a violência. Ela não tem medo de falar daquilo que envergonha, digamos assim, daquilo que dói, daquilo que se esconde. E falo não só no plano do feminino, como na condição humana em geral. Talvez por isso tenha também tido, de alguma forma, uma via crucis, porque não são quadros no sentido tradicional decorativos. São, por vezes, lições de vida. E depois há uma ironia enorme, uma brincadeira, uma dança fiérica irresistível na Paula, e uma provocação. Eu senti-me provocada por aqueles quadros. Provocada quando dói, provocada quando ri, não é? Para além da qualidade enorme que o desenho e a pintura da Paula Rego tem. Muito diferente do livro Olho e a Mão, que eu escrevi com Sérgio Nazar Davi. Aí foi um encontro vertiginoso de 22 dias, em que as próprias imagens e os textos funcionaram como espelho para cada um de nós. Ou seja, não foram tanto... Por vezes não foram as pinturas, por vezes foram os poemas que dialogaram entre nós. Aconteceu tudo naquele livro nesse sentido. E de uma forma maravilhosa. Claro que o livro depois foi muito trabalhado, mas na realidade foi um tempo em que não conseguimos parar de escrever, a partir de imagens que não tiveram uma escolha propriamente estética ou apenas estética. Deixámos funcionar o inconsciente, digamos assim, como aconteceu em quadros como o do retrato de Freud, ou como aconteceu com quadros do Schiele ou do Kiefer, em que se aborda o Holocausto, não é? Depois há brincadeiras poéticas que não são exercícios de estilo, são brincadeiras poéticas muito sérias, como com o quadro do Lucien Freud, da mulher, a gata, que tem duas versões que nos deram muito prazer escrever. É um quadro extraordinário, não é? Essa mulher está a estrangular um gato. Terrível, é um quadro terrível, que faz refletir. Penso que fomos ao baú de cada um tem um baú interior, não é? Nós, seres humanos, e deixámos correr o poema. Foi muito bonito, porque é bom partilhar a escrita com alguém, quando se tem essa sorte. É muito bonito. Obrigada, Ana. É uma resposta maravilhosa. Muito bem. Eu também vou fazer uma pergunta, aí já saindo um pouco do campo da imagem, a partir do ensaio, Ana, de um ensaio que você publica, cujo título é A Dança como Metáfora do Pensar, né? É um ensaio sobre a obra poética de Ana Atterley, Herberto Helder, Maria Teresa Horta e Sofia de Mello Breiner Andressen, que é publicada em As Palavras Fraturadas. A Ana diz, eu vou citar, entre outras passagens, tem muitas passagens bonitas, né, e instigantes, mas eu gosto muito dessa. O poeta é um equilibrista entre ascensão e descensão, como bailarino, que subsiste concentrando-se no ponto fulcral do seu corpo para não cair. Mas ambos se despenham no remontar a um céu possível. A queda é aprendizagem assente numa oscilação entre horizontalidade, a criança não caminha, e verticalidade,
porque todo impulso criativo surge do princípio nascimento-morte. Me parece, Ana, que a sua escrita é muito marcada por um ritmo, não é? E há muito desse corpo que dança, não é? E em um outro momento, também numa entrevista a Susana Antunes, que é uma belíssima entrevista concedida a Susana Antunes, publicada no jornal Lusophone Studios, a Ana mostra esse movimento da escrita, como da dança, de contração e expansão. E aí, complementando a pergunta, poderia nos falar um pouco mais sobre esse movimento de contração e expansão na palavra texto, no espaço da escrita? É uma pergunta muito comprida. É do corpo que se trata, seja o corpo nas suas diversas acessões. A Susana, na intervenção que fez aqui sobre os adornos, um livro de 2011, falou da questão da dobra, a dobra do corpo. Eu fiquei a pensar, porquê? E, de facto, penso que isso está na arte poética que abre os ensaios, que são assumidamente, para além de ensaísticos, desculpem, passem a redundância, são assumidamente poéticos também. O corpo dobra-se sobre si próprio, inclina-se sobre a sua própria dor, o seu próprio sofrimento ou a sua própria alegria. Ou seja, há um movimento de contração que permite a escrita, não é? Seja quando pegamos uma caneta, escrevemos, seja no teclado, a mão, digamos que se expande para um lápis, para uma caneta ou para o teclado nos nossos tempos. Eu dancei muitos anos, até aos 19, 20 anos. Dancei de uma forma quase profissional, então isso está na minha vida. Eu fui criada nos bastidores do palco e mais tarde vim a fazer crítica de dança e depois passei a trabalhar o corpo na sua relação com a literatura. E agora perdi. A Cláudia, não sei exatamente o que é que queria que eu dissesse. Sobre o poeta bailarino. Exato, pronto. O poeta bailarino é aquele que dança no labirinto, era isso que eu queria chegar. Há danças primordiais do labirinto. São lindíssimas. É preciso, para nos situarmos, se pensarmos na sagração da primavera, daquele lado ritualístico que tem a sagração da primavera, em que Nijinsky dançou, é fácil pensar na escrita também como um movimento dentro de um labirinto, que é, de alguma forma, uma peregrinação. Peregrinação é uma palavra que tem dentro a palavra regra. Portanto, não há caminho sem regras de conduta. Há uma ética, não uma moral que vem de fora, uma ética. Então, para mim, a escrita é uma dança, é movimento, é viagem. De alguma forma é um microcosmo. Mas não é seu corpo. Vai mais além. Vai além de nós. É uma forma de deixar entrar também e de receber. Obrigada, Ana. Obrigada, eu. Ana, eu vou passar uma pergunta que eu acho que talvez toque num ponto que você chega agora. Pensando no movimento da dança e numa escrita que é, de certa maneira, movimento da dança com uma ética que aí está, pensando nesses movimentos de
talvez de intimidade, mas também de alteridade, de um estar o máximo em si, mas também saindo de si. Sim. Mas a minha pergunta é baseada em Lápis Mínimo, na primeira sessão Mini Museus. Em Mini Museus de Lápis Mínimo, a Ana escreve, e eu cito um dos aforismos: vivo nas margens do poema. Não sou na palavra cúmplice da minha verdade, mas outra de mim. Neste mesmo livro e em outros momentos de sua obra, surge novamente essa confissão de uma disciplina de descentramento, de alterização na poesia. Poderia nos falar sobre seu processo de escrita a partir desse entendimento de uma intimidade subjetiva que encontra na palavra um espaço e um instrumento para outrar-se? É muito interessante o que diz. Eu acho que nem tenho que responder, Mónica, porque a pergunta é ensaística. É crítica, digamos assim. Não sei, o espírito é obscuro. Por isso nós somos outros de nós, digamos assim. Parece um pouco pessoano, não é? Mas somos outros de nós. A escrita clarifica essa obscuridade. No nosso modo de ser infinitamente pequenos, creio eu. Agora, esse Deus é a multiplicidade que há no processo imaginário, digamos assim. É como se a palavra nos desse o equilíbrio da loucura da imaginação, digamos assim. Por isso é que o mundo das personagens, que também existem no poema, é extraordinário, não é? É muito mentiroso, no sentido do fingimento, mas o fingimento quer dizer também construção. Não é? E não se constrói nada sem aprendizagem. Por isso, a escrita funciona para mim de alguma forma como um laboratório de ideias, que é esse labirinto, não é? Cheio de obstáculos, cheio de quedas e de várias tonalidades e coloratura. Temos liberdade de escolha nesse percurso, mas liberdade é de alguma forma um mito. Talvez para usar a sua palavra, uma regra para o desregramento. Exatamente, é isso. Caminhamos aos tropeções pela vida, digamos assim. E por isso é que a Líbia, na Mulher Sem Papas, fala dos 100 ouvidos e dos seres granada e das romãs explosivas. Este desregramento em que vivemos, do ponto de vista humano, que me aflige imenso. Eu sou uma pessoa dos afetos. E na escrita, isso emerge, claro. Não é? Como se o poema fosse um rio que deságua no mar. Não é? Para dar alguma coisa, para iluminar alguma coisa. Se não há nada para pensar ou dizer, não vale a pena. Eu não escrevo compulsivamente, nem escrevo por obrigação, escrevo quando tem de ser. É uma forma de respiração, mas é uma forma de respiração intermitente. Há quem escreva para respirar permanentemente, não é? Ou quem cria, quem pinte, quem cria uma obra musical, seja o que for. Para mim não é um momento. O anterior à escrita não é um momento fácil, digamos. O que é bom é saltar lá para dentro, para lá do espelho. Isso é que é bom, estar lá dentro. É outro mundo e é livre.
Nós poderíamos ficar aqui mais tempo fazendo perguntas. Temos mais algumas, mas há pessoas também que nos assistem e que já fizeram algumas perguntas aqui. Tem uma da Luísa Scher, né? Gostaria de que a Ana nos dissesse quem são os autores que ela acha que inspiraram. Ora, muito obrigada, Luísa. Aí está a pergunta que eu não queria que me fizessem, mas não queria no bom sentido. Eu sei que é uma tentação enorme fazê-la. Eu não posso fazer, não posso dar uma resposta. São tantos. É uma biblioteca imensa. Eu vivo dentro de uma biblioteca. É o meu mundo. Então, eu vou escolher quem? É muito difícil. São autores de tantos períodos, tantas épocas. Ainda por cima, coordeno uma revista. Não vou melindrar ninguém. Eles estão na minha obra. Nós não somos ninguém sem aqueles que nos antecederam. Não é? A escrita é tradição. É a tradição. A importância da ligação entre o antigo e o novo. O Haroldo Campos falou disso de uma forma maravilhosa. Está aqui, somos um edifício. Quase não inventamos nada. Mudamos um pouco a forma das coisas, digamos assim, mas não andamos desde o princípio do mundo a pensar o que é que estamos aqui a fazer, que mundo é este? O Sol é um Deus? Existe um fim? Vamos desaparecer? Que corpo é este que nós temos? Todos os autores trabalharam isso. É difícil nomear. Mais alguma pergunta? Se não, passamos a uma nota aqui. Eu gostaria de fazer uma também. O Eduardo. Uma vez na UERJ, perguntei à Ana sobre os poetas portugueses de gerações anteriores que lhe interessavam. A Ana poderia comentar sobre os poetas mais novos? Quais lhe interessam? No mesmo sentido. O Eduardo agora foi... Bom, foste muito mal para mim. Eu não quero escolher, não posso. Eu trabalho na Colóquio Letras, acolho autores de todas as áreas, de todas as idades, de todos os géneros, de todas as tradições. A revista é um ícone por isso mesmo, por trabalhar a literatura portuguesa de modo plural, digamos assim. Eu não vou escolher. Acho que não é justo. Não é justo para os que ficam de fora, para aqueles que eu não me lembro. Não é a minha maneira de estar. Não é? Peço desculpa. Mas o Eduardo pode fazer outra pergunta que eu respondo. Acho que a poesia portuguesa de hoje está muito mais viva do que estava em tempos. E sinto que há uma violência na poesia feminina e uma coragem que não existia, que é muito interessante, 5 minutos para chegarmos ao fim, mas eu pergunto se ainda temos tempo para uma pergunta. Pergunto se temos tempo para uma pergunta. Não, temos perguntas ainda. Eu queria fazer uma última, para a gente pensar um pouquinho. Em sua poesia, Ana, percebe-se muito frequentemente uma reflexão sobre a própria escrita, para além das reflexões ensaísticas, né, sobre o poeta e a poesia. Destaco aqui, eu não vou ler, mas eu leria, né, a Poética do Lápis, mas posso ler uma do Noturnos, em que também há o mundo, é o Noturno número 9, o último poema do Noturno número 9. O mundo, metáfora incompleta do desequilíbrio, e eu, a escassa palavra. E ainda uma outra, que é de Noturno número 15.
Sigo o fio da tinta em ríspida página, os dedos tateando um outro coração, e rebenta a mão vagarosa no verso, síntese do que morre em mim. Há um diálogo muito profícuo entre a sua obra poética, uma espécie de reflexão sobre a própria poesia, e os seus ensaios, né? Na verdade, é uma Ana que se multiplica, e é uma poesia que se multiplica também nos ensaios, porque eles também têm um traço poético. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa reflexão, né? E, novamente, pensando essa questão da criação estética, né? Como é que ela acontece, assim, na sua escrita? Invade-me, é como um voo, está ligadíssima à questão da metamorfose, não é? Para mim, a mão que escreve, em determinado momento, transforma-se em pássaro, e o pássaro transforma-se em dragão, e o dragão transforma-se na luz do mundo. É a imaginação que assalta o poeta, creio eu. É isso. E quando isso acontece, é de tal maneira misterioso que obriga a uma reflexão. Por isso existem as artes poéticas, digamos assim. Acho que o autor não se reconhece, eu pelo menos sinto isso, em si próprio, quando escreve. É algo que lhe é estranho. Não é necessariamente a ideia ou o lugar comum do filho, é algo que nos é estranho, passa por nós, mas que não é nosso, não nos pertence. Por muito trabalho que dê e muito tempo que lhe ofereçamos, é isso. A escrita é uma vida outra, é uma vida que nos ultrapassa, mas onde é possível criar uma casa, um lugar habitável, e onde se é mais livre e protegido das agruras do mundo. É isso. Muito obrigada, Ana, por estar aqui conosco. Acho que não temos muito mais tempo. Passaria, então, a Mônica para as palavras finais, né? Também. Eu também só tenho a agradecer, como passou depressa, não é? Que hora tão rápida, nós realmente poderíamos ficar muito mais tempo conversando, ouvindo a Ana, tanto mais a perguntar, não é, Cláudia? Mas nós temos os livros, nós temos os poemas, nós teremos agora a narrativa da Ana, enfim, é uma conversa que realmente se estende ao infinito. Muito obrigada, Ana. Obrigada também a você, Cláudia, foi um prazer, né? Desde que nós começamos a preparar essa entrevista, foi a alegria de preparar a festa. Eu é que agradeço o vosso acolhimento, o vosso acompanhamento e a forma crítica como colocaram as questões, porque as questões em si já contêm algumas respostas, e esse é o maior consolo de quem escreve. Obrigada, com muito afeto. Obrigada, e muitas saudades do Rio de Janeiro. Agradeço de novo a todos poder estar aqui. Até breve. Até breve. Então, encerramos aqui essa sessão, que foi belíssima, não é? Com a contribuição aí da Ana, né, para pensar a poética, a poesia, e teremos agora, às 3h30, uma nova sessão com a quarta escritora, né, a ser entrevistada, né, Golgona Angel, será entrevistada por Eduardo da Cruz e Andréa de Castro, né? Então, às 3h30, continuamos aqui. Agradeço novamente a Ana, foi um prazer estar aqui. Essa foi uma tarde um momento muito interessante, muito poético. Adorei. Obrigada, eu. Até breve. Até breve.